Bom dia! Eu estou aqui lendo um livro, um pouquinho descabelada. Os cabelos sempre assim, tudo enroscado, alvoroçado. Já penteei. Eu estou aqui lendo um livro que ele é dito para ser lido em 15 dias. Eu estou no 12º dia. Quer dizer, hoje vou ler o 13º. Ontem eu li o 12º. Esse livro é uma bênção, tem sido muito bom na minha vida, né? E a vida passa e ficam as sementes, né? E bem-aventurados que semeiam bem. E eu quero perguntar para você, como já perguntei para mim também, o que você tem semeado? Reflita nisso nessa manhã. Eu vou ler aqui o trecho que eu li ontem, né? Ele fala: semear com diligência a boa semente. John G. Paton é reconhecido como um dos mais nobres missionários que já existiram. Poucos homens demonstraram tanto heroísmo e espírito de sacrifício como esse soldado da cruz de Cristo. E ao ler sua biografia, encontramos o segredo disso logo na primeira página. É a lembrança de um culto doméstico. Olha que coisa importante, culto doméstico já naquele tempo. Seu pai lia a velha Bíblia da família 2 vezes por dia e os filhos se ajoelhavam e oravam. Peyton afirmou que se ele foi alguma coisa e realizou aquela obra missionária, deve tudo à influência do pai. E de fato, algumas das lições que aprendemos nesta vida vêm de uma instrução verbal que recebemos de outros. Mas existem outras que só aprendemos observando o exemplo deles. Uma delas é o amor de Deus e a sua palavra. Outra é a manifestação de um espírito manso e tranquilo nos momentos de crise. Uma confiança em Deus que excede todo entendimento. Então seria bom fazermos a nós mesmos a seguinte pergunta: será que vou ter alegria com a futura colheita de que estou plantando agora? Ouvi a história de 2 irmãos cujos pais estavam num lar de velhinhos e a quem eles visitavam ocasionalmente. Depois que os pais faleceram, os filhos, agora ricos e já na meia-idade, tiveram de resolver o que fazer com a velha casa paterna. Um deles disse ao outro: se você estiver de acordo, vou derrubar o velho solar e construir ali uma casa de campo, que você poderá utilizar sempre que quiser. Isso decidido, os dois foram até o solar paterno que guardava tantas recordações sagradas para eles. Ali chegando, os 2 irmãos entraram na velha moradia e fizeram uma rápida vistoria dela. Depois de volta à sala, um sentou-se e o outro se pôs a caminhar de um lado para o outro, na frente da lareira. Afinal, um deles disse: sabe o que estou pensando, Bob? Depois que chegamos aqui, mudei de ideia. Não vamos derrubar esta casa, não. Ela precisa ficar de pé. Não vamos derrubá-la, não. Que coisa estranha, replicou o outro. Quando eu estava caminhando na frente da lareira, pensei a mesma coisa. E apontando para a cadeira onde o pai costumava sentar-se, continuou: olha a cadeira onde o papai sentava para ler a Bíblia quando fazíamos culto doméstico. Nós nos ajoelhávamos ao lado dela quando ele elevava o coração a Deus. E os dois ficaram ali umas 2 horas conversando sobre o assunto. Por fim, ambos se ajoelharam junto à velha cadeira, arrependeram-se e choraram diante de Deus. Saíram dali transformados e, a partir daquele dia, passaram a viver para Deus e a contribuir generosamente para a causa dele. Chegara a hora da colheita. Vemos nas 2 famílias focalizadas que os pais tinham feito boa semeadura.
Haviam semeado naquelas vidas jovens atitudes, hábitos e valores, bem como imagens indeléveis nas paredes de sua memória. Não há dúvida de que esses pais reivindicaram de Deus o cumprimento da seguinte promessa: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmos 126, versos 5 e 6. É Deus, de fato, é galardoador. Quem semeia uma vida profana, uma linguagem reverente, uma atitude de indiferença para com Deus, quem não ora as refeições, quem menospreza a palavra e ainda espera que os filhos, ao crescerem, se tornem amadurecidos espiritualmente, vai colher o que plantou para si e para eles. Na revista Guy de Postes, Elda Mills conta como seus pais semearam com fidelidade. Mais um exemplo, olha aí. Na época em que ela era criança, diz ela, quando eu era pequena e morávamos em Dakota do Sul, eu ficava irritada ao ver como meus pais às vezes se desdobravam para ajudar desconhecidos. Nossa fazendola ficava numa região árida, de muito vento, e a fazenda mais próxima achava-se a quilômetros de distância. A cidadezinha mais próxima também era muito distante e as estradas ainda não eram pavimentadas. Parece muito distante, parece que os carros estavam sempre enguiçando ali perto. E os viajantes sempre batendo à nossa porta, dia e noite. Vivíamos uma época difícil, a da recessão econômica. O nosso sítio não estava produzindo nem o suficiente para sustentar nossa família, que era numerosa. Mas mesmo assim, meus pais sempre se dispunham a socorrer outros. E todas as vezes que eu reclamava, dizendo que com a sua hospitalidade eles estavam privando os filhos do sustento de que necessitavam, ou meu pai ou minha mãe respondiam, citando uma passagem bíblica. Que lindo, né? E por mais que eu tentasse, era impossível rebater tal argumento. Ainda me lembro de uma noite de chuva forte, quando ouvimos baterem a porta. Quando a abrimos, vimos a luz mortiça de nosso lampião a querosene, um homem descalço, todo molhado. Disse-nos que seu carro estava atolado na lama e que nele havia 4 mulheres, uma delas doente. E lá se foi meu pai, auxiliado por meu irmão com uma parelha de cavalos para buscar aqueles desconhecidos. E minha mãe, além de abrir a mão de seu quarto para que as mulheres pudessem dormir nele, 2 na cama e 2 no chão. Dormiu numa cadeira de balanço em meu quarto, mamãe. No dia seguinte, cedo pela manhã, ela já estava de pé, mesmo tendo dormido numa cadeira de balanço, preparando um de jejum para nossos hóspedes inesperados. Quando resmunguei que ela tratava aqueles desconhecidos melhor do que tratava da família, replicou. Mateus 25:40. Fui ver o que dizia na Bíblia. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então procurei dar um jeito de engolir minha raiva. Esse foi um caso. Em outra ocasião, quando me levantei e fui à cozinha, encontrei lá um velho de cabelos brancos, barba desgrenhada, vocês estão rindo, mas foi terrível, comendo um prato de mingau de aveia. Em seguida, papai fritou uns ovos para ele e para o velho. Mas este pegou todos os 4 ovos e os colocou em seu prato, pondo-se a comê-los em seguida. Papai nem piscou, embora aqueles fossem os últimos ovos que tínhamos, e ficou sem eles. Teria de esperar até que as galinhas botassem de novo. Quando ele percebeu a expressão de irritação em meu semblante, disse apenas, João 21:16. Fui procurar na Bíblia.
Fui procurar na Bíblia. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Está bem, mas tinha de dar tudo para ele? E houve também um dia friorento, em que passou por nossa casa um homem manga de camisa, tremendo de frio. Papai pegou o seu casaco e deu para ele. Mais tarde, quando ele próprio teve de ir lá fora para cuidar de alguns serviços, vestiu um outro paletó, cheio de remendos nas mangas. Devo ter demonstrado minha satisfação no semblante, pois papai simplesmente disse: Lucas 3:11, a sua Bíblia. Mais uma vez fui ver o texto: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Tudo bem, mas tinha de dar para ele o melhor casaco, o seu melhor agasalho? Lembro de um outro dia de verão em que chegou à nossa casa uma família cujo carro estragara. Minha mãe serviu-lhes umas espigas de milho que ela havia cozinhado para nós e um pão que ela acabara de assar. Enquanto eles comiam, meu irmão consertava o carro deles. Recordo-me que o filho deles, um adolescente, tentou brincar comigo puxando minhas tranças e caçoando de mim. Mas eu ainda era muito pequena para achar graça nas atenções dele. Senti alívio quando afinal foi embora. Antes que eu começasse a me queixar, a mamãe disse: Eclesiastes 11:1, na Bíblia. Fui olhar novamente. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Meu primeiro pensamento foi o desejo de que aquilo não significasse que aquele pessoal iria voltar. Esse foi o meu desejo, eu espero que eles não voltem. Mas depois esse versículo tornou-se o meu texto predileto. E a razão é a seguinte: durante muitos anos meus pais se corresponderam com aquela família. E sempre que eles passavam por ali, paravam para fazermos uma visita. E o filho deles continuava querendo brincar comigo e puxar minhas tranças, até que cresci e as cortei. Mas o rapaz voltou a visitar-nos outras vezes. Hoje, aquele rapaz é meu marido. Que lindo, né? Desse belo testemunho, tiramos 3 lições importantes. Veja bem. Associadas às admiráveis qualidades de caráter dos pais de Elda, e que eles estavam plantando em seus filhos. Primeiro, como eram ricos na palavra de Deus, semeavam-na no coração dos filhos. 2, tendo cultivado um espírito manso e tranquilo, davam um exemplo de mansidão e tranquilidade para eles. 3, e como possuíam um coração liberal, plantaram neles a semente da generosidade. Que Deus seja glorificado através de uma atitude semelhante da nossa parte. Plantar a palavra de Deus é muito importante. Depois de muitos anos de observação, estou cada vez mais convencido de que a melhor maneira de vivermos com sabedoria é nos enriquecermos da palavra de Deus. Paulo faz a seguinte exortação: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Colossenses 3,16. Infelizmente, existem milhares de crentes que esperam colher as bênçãos de Deus sem antes ter feito uma semeadura adequada. Já ouviu alguém se queixando de que, no seu caso, a oração não resolveu nada? Orei e nada aconteceu? Dizem, Deus não me atendeu. É claro que a maioria dos crentes não exibe esse tipo de atitude de forma tão ostensiva. Mas há muitos filhos de Deus que bem no fundo do coração guardam esse tipo de sentimento. Pode ser que orar dá certo para outros, afirmo, mas para mim não dá nada. Esse livro, Freedom to Grow, Liberdade para Crescer, Ernie Grow tem uma resposta para aqueles que pensam assim. Diz ele:
Deus sempre opera através dos princípios e não através de passes de mágica. Quem ainda não entendeu isso fica mesmo confuso. E diz mais, você creria que poderia ir ao quintal de sua casa e sem ter feito canteiros, sem ter semeado nada, poderia orar assim? Em nome de Jesus, peço que surja aqui uma bela e viçosa horta, acreditando que imediatamente aparecia ali um belo canteiro de verduras? Sei que para Deus tudo é possível, mas será que alguém consegue crer que vai aparecer uma horta sem quintal, sem que tenha plantado nada? Em seu quintal, sem que tenha plantado nada? Sabemos que isso não acontece. Entretanto, muitas pessoas estão querendo uma colheita instantânea no plano espiritual. Acham que podem plantar uma semente por semana, mas quando se vê em aperto começam a orar. Alguns leem a Bíblia 2 vezes por mês e depois, quando olham para a sua horta espiritual, afirmam: "Ah, Deus não me atendeu. Não estou recebendo nenhuma resposta dele. Cadê minhas hortaliças? Eu orei e o Senhor não me atendeu. Como é que posso confiar em Ti, em Tuas promessas? Esse negócio de orar não deu certo para mim." Existem pais que nunca semeiam princípios bíblicos na vida dos filhos. É verdade que tentam obrigá-los a frequentar a igreja ou impor-lhes seus padrões e convicções pessoais. As crianças podem até submeter-se a certas exigências durante algum tempo, mas isso não dura muito. É como se estivessem apenas vestindo uma roupa moral, sem, na verdade, possuir uma convicção interior. Esses pais não se devem surpreender quando os filhos começarem a resistir à sua autoridade. Enquanto o Espírito Santo não produzir no coração deles a verdadeira atitude, eles se mostrarão rebeldes, dissimulados e rejeitarão os ensinamentos dos pais. O que estou querendo dizer é o seguinte: existe uma semeadura paterna que produz reações negativas para com sua autoridade. E há o exemplo paterno, a semeadura da verdadeira conduta, que produz uma reação positiva para com Deus. E Green ainda diz o seguinte aos pais: os pais não podem simplesmente viver como querem, fazer sua vontade, sua própria vontade, e depois, como que apertar um botão divino e suplicar: ó Deus, faz com que meus filhos sejam santos. E se eles estiverem atentos à voz de Deus, com certeza ouvirão uma resposta assim: você não se dá conta de que está transgredindo alguns princípios do meu livro? Dá um péssimo exemplo para seus filhos? Assume atitudes erradas? E depois ainda tem a audácia de achar que, mesmo sem ter feito uma semeadura adequada, basta orar que seus filhos vão ser bonzinhos e obedientes? Portanto, não é de se estranhar que seus pais acabem desabafando: não estou entendendo mais nada. Orei tanto por meus filhos e não sei o que está acontecendo. Deus não atendeu minhas orações. É possível que, vez por outra, Deus intervenha de forma especial e atenda uma súplica desesperada. Mas é inconcebível que Deus ignore uma lei que Ele próprio estabeleceu. Colhemos aquilo que plantamos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Gálatas 6,17 diz: e não pensemos que podemos ser mais espertinhos que Deus, achando que iremos expô-lo ao ridículo, sem mais nem menos. Não nos enganemos, ninguém pode transgredir os princípios de Deus sem sofrer as consequências. Por outro lado, todos que aplicarem esses princípios em sua vida seguramente receberão das generosas mãos de Deus uma colheita farta e abundante. E 2, ele diz: plantar um espírito manso e tranquilo. Muitas pessoas talvez não estejam conscientes de que estamos constantemente semeando aquilo que há em nosso espírito. Quem é agressivo, semeia agressividade. Quem é impulsivo, semeia isto em seu caminho. Quem é pacífico, semeia paz. Quem é manso, grato, generoso, afável, também semeia mansidão, gratidão, generosidade. E aí vai. Como na água o rosto corresponde ao seu rosto, quando você olha na água, você vê o seu rosto refletindo, assim o coração do homem ao homem. O coração do homem reflete o próprio homem. Provérbios 27:19.
Não podemos nos esquecer de que alguns conhecimentos são transmitidos verbalmente, mas outros que, aliás, são da importância vital, são ensinados pelo exemplo. Nossos filhos aprendem muito mais pelo exemplo que nós damos do que muitas vezes verbalmente, pelo que falamos. 5 rapazes deixaram suas casas na Pensilvânia. Outro exemplo. Demanda do noroeste dos Estados Unidos. Mais tarde, um deles retornou, mostrando-se mais fortalecido devido às experiências que vivera naquela região agreste. Quando lhe perguntaram por que não havia seguido os descaminhos dos outros 4 amigos, replicou: havia seguido levei em meu coração uma bela imagem de meu lar. Olha só que lindo. A recordação da última manhã passada em casa. Todos nos sentamos à mesa para tomar o café juntos, como de costume. Papai estava à cabeceira e minha querida mãe à outra ponta, sabendo que dali a algumas horas iríamos separar-nos. Eu ia sair e ir embora de casa. A conversa não foi tão animada como costumava ser. Após o café, meu pai, como de hábito, pegou a velha Bíblia da família e se pôs a ler a passagem determinada para aquele dia. Mas não foi muito longe. A todo momento sentiu um nó na garganta. Lhe vinham lágrimas aos olhos, de modo que não conseguia falar. Afinal, a mamãe assumiu a leitura e terminou o capítulo. Em seguida, ajoelhamos-nos para orar. Papai foi o primeiro, mas depois de pronunciar algumas palavras, voltou-lhe aquele nó na garganta e ele não conseguiu dizer mais nada. Então, mamãe passou o braço por meus ombros e se pôs a orar. E foi isso que me manteve no caminho certo. A imagem da última manhã vivida em meu lar. Naquela atmosfera santa, a recordação da oração de minha querida mãe. Não suportava a ideia de entristecer meus pais e desonrar o Senhor e Salvador que eles me ensinaram a amar. Algum dia, e pode ser que esse dia seja aquele em que Deus irá abrir os livros da eternidade, descobriremos que sem o saber plantamos em outros um espírito manso, sereno e tranquilo. E só teremos consciência disso por ocasião da colheita. 3. Plantar generosidade. Voltando à atitude dos pais de Aldo Amigos, não saberíamos dizer se eles tinham consciência de que estavam efetuando um plantio no coração da filha. E na realidade é uma bênção o filho poder lembrar o passado com o coração cheio de gratidão a Deus pelo fato de os pais terem semeado nele sua palavra e um espírito manso e generoso. Se me permite o leitor, quero também dar graças a Deus neste momento, pois de certa forma me identifico com Elda Mills e seus familiares. Minha família também morava em Dakota do Sul nos difíceis anos de recessão econômica. Meus pais abriram nossa casa a centenas de pessoas que passavam por nossa cidadezinha. Hoje reconheço que Deus plantou em meu coração muitas recordações agradáveis, diz ele, de um lar onde os pais sempre glorificavam a Deus. Não há dúvida de que o pão lançado sobre as águas, quando é dado a Deus, jamais se perde. Deus sempre dá um jeito de o devolver, na hora por ele determinada. Muito lindo, né? E ele deixa aqui para que leiamos Coríntios 9, 6,15, a carta às igrejas novas. Lembremos, por fim, que ao semear, não visamos apenas aquilo que vamos ceifar, mas também a colheita de ações de graça que Deus receberá. Enfim, o que posso garantir é que quem pouco semeia, pouco colhe, e quem generosamente semeia, generosamente colhe também. A generosidade de cada um deve ser de acordo com o que o seu coração lhe disser, sem resmungar e sem se considerar obrigado a agir desse modo, pois Deus ama o que dá de coração a sua oferta. Afinal de contas, Deus pode dar-nos tudo aquilo que tendes necessidade, de maneira a terdes para vós o suficiente e sobrar ainda para ajudar os outros. Como está escrito, espalhou Deus aos pobres, por isso a sua justiça permanecerá para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao semeador e transforma em pão para comer, também vos dará a semente
da generosidade para semeares. E quando da colheita, o pão benéfico das boas obras praticadas. Quanto mais Deus vos enriquecer, mais deve ser o ensejo de praticar a vossa generosidade. E os vossos bens, por nós administrados, farão com que muitos deem graças a Deus. Quanto à vossa generosidade, não tem um único alvo de aliviar a necessidade dos cristãos. Resulta daí uma fonte abundante de ações de graças a Deus. Além disso, o próprio ato de dar é prova real da vossa fé e levará as pessoas a darem graças a Deus por praticardes o Evangelho em que fizerdes profissão de crer. E bem assim pelos próprios donativos distribuídos a todos. Enfim, erguer-se-ão as preces ao céu por vós e ter-vos-ão em consideração pela generosidade da graça de Deus que demonstravelmente recebestes. Dai graças a Deus, pois por essa inefável generosidade para convosco. Glória a Deus. E Ele deixa aqui, desperta meu coração para semear com mais diligência boa semente. Pai, quero aprender a dar respostas brandas. Só assim saberei derramar bálsamo nas feridas de tantos que sofrem. Agradeço-te por meus pais terem tido cuidado de plantar sementes em meu coração fértil quando eu era criança. Hoje vejo como eles deram o exemplo de demonstrar a atitude certa em momentos de tensão e generosamente repartiram com outros aquilo que por vezes lhe era tão escasso, tão pouco, né? É verdade, Senhor, Tu tens sido fiel em cuidar deles durante esses 86 anos. Tu és digno de toda a nossa confiança. Em meu coração sinto despertar o desejo de cantar. E é onde ele canta, Tu és fiel, Senhor. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos seus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, se louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão Tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor.
e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, meu Pai, queremos Te louvar. Queremos Te bendizer nessa manhã tão linda, quando podemos, Senhor Deus, meditar nessas palavras vindas do céu, vindas do Teu trono, Senhor de graça. Obrigado pela palavra lida, pelos textos citados, onde, Senhor, nos fizeram entender